a gente vai começar agora, a gente vai entrar em uma nova área funcional da gerência de redes, que é a gerência de desempenho, certo? Assim como o nome gerência de configuração era muito representativo, né, do que essa área funcional desempenha, realiza, a gerência de desempenho também tem um nome muito representativo, né? A gerência de desempenho vai olhar para o desempenho da rede, tá? Então, dentro dessas 5 áreas funcionais, né, a gente estudou configuração, a gente tem a parte de falhas, que lida com falhas na rede, a gente tem a parte de contabilidade, especialmente quando a gente quer cobrar, desempenho, que é essa que a gente vai começar hoje a dar uma olhadinha nela, tá? E a gente tem também segurança, certo? A questão do desempenho é uma questão que mexe um pouquinho com a gerência de configuração, né? Porque alguns problemas de configuração podem levar a problemas de desempenho, tá? Toca um pouquinho em segurança, porque às vezes a gente, por segurança, a gente opta por um desempenho menor, então toca um pouquinho na segurança, tá? Toca um pouquinho na gerência de contabilidade, porque se eu estou cobrando por um serviço, quanto maior a velocidade do serviço que eu ofereço, maior pode ser o preço que eu posso cobrar, por exemplo. E toca também na gerência de faltas, né? Então, se a gente olhar assim, tanto desempenho quanto faltas são áreas funcionais que tocam praticamente todas as outras, tá? Porque, às vezes, problemas de desempenho, né, na verdade, são falhas que ocorrem na rede, né? Então, tem uma conexão muito alta aqui entre essas duas gerências, tá? Se eu tenho um problema de desempenho, eu preciso descobrir onde é que está a falta, onde é que está o problema, tá? E isso toca muito na gerência de faltas, tá certo? O que é desempenho para vocês? Vamos lá, ver se vocês vão acordar, que já termina a aula. Quando vocês pensam assim, numa rede de computadores, em desempenho, o que é que vocês acham que representa assim, o desempenho? Vocês têm alguma ideia? Sei lá, pensa aí na rede que vocês usam em casa. O que é que vocês acham que vocês observam para dizer que o desempenho dessa rede é bom? Ou tá ruim o desempenho? Tempo de resposta, que aí tem a ver com a aplicação que você usa, né? Você está usando uma aplicação e aí você submete uma requisição para essa aplicação e aí você fica esperando uma resposta. Se isso demora, né, você pode pensar que é a rede, mas nem sempre é a rede, né? Porque quando eu estou falando de uma aplicação, tem o pedaço da rede, mas tem também o pedaço do processamento lá no servidor, né? Mas é um bom começo, né? O tempo de resposta. O que mais? Aí a Aleph falou ping. Ping é o quê? Latência. Eu pego um byte daqui e mando para uma determinada máquina e quanto tempo isso leva para ir e voltar? Isso é o ping que o Aleph falou. Tem a ver com latência, né? Então, as duas primeiras respostas têm a ver com tempo, né? Taxa de upload e download. Pronto, ali, Elton. Isso quer dizer a velocidade que eu consigo transferir dados, né? E quanto maior a velocidade que eu consigo transferir dados, né, para fora ou receber dados para a minha máquina, melhor eu vou achar que é o desempenho da minha máquina, né? Vocês percebem que vocês falaram várias coisas diferentes, né? Várias que eu posso dizer são métricas, digamos assim, que a gente pode usar para medir o desempenho, né? Então, essa é uma área que a gente vai começar assim, a olhar o desempenho e a gente vai realmente precisar entender todas essas métricas. Qual a diferença entre latência e tempo de resposta? O que é que o ping me dá? É latência ou é tempo de resposta? Como é que eu diferencio se o tempo de resposta está alto? Como é que eu isolo o tempo que é de transferência na rede e o tempo que é de processamento no meu servidor? Então, a questão de desempenho, ela precisa ser muito bem entendida. As métricas, né, relacionadas ao desempenho, elas precisam ser muito bem entendidas e muito bem interpretadas para que elas ajudem a gerenciar o desempenho da rede, né? Claro que aqui o nosso curso foca em rede de computadores.
Mas, quando a gente pensa em desempenho, é como eu falei para vocês na aula passada, né? Tem aquela figura do DevOps, que é que vai fazer tipo o tuning de um serviço que é muito importante que a empresa está oferecendo. Então, ele olha um pouquinho da infra e ele olha também para a aplicação que está sendo ofertada para tentar melhorar sempre, para oferecer o desempenho apropriado ou esperado daquela aplicação, né? Mas voltando, quando a gente pensa em desempenho de rede, uma das primeiras coisas que surge, pelo menos na minha mente, é velocidade. De vocês, alguém Elielton falou, né? Taxa de upload e download. Isso tem a ver com a velocidade, né? A quantidade de bits que uma rede consegue transferir por segundo, tá? A gente geralmente vê isso ou em megabits ou em gigabits, depende da capacidade daquele enlace, né? Daquele canal, tá? Essa velocidade, tá? Ela é muito importante, mas é importante também que a gente entenda de largura de banda, né? Qual é a máxima quantidade de bits que a gente consegue. Às vezes você consegue transferir 1 gigabit, a resolução diz, esse enlace é de 1 gigabit, mas quando você faz qualquer teste de estresse, você não chega lá em 1 gigabit, você chega abaixo daquilo, ou seja, tem uma velocidade inferior, tá? Dependendo da tecnologia que você está usando, você vai permitir múltiplas conexões simultâneas, ou se você vai permitir só uma. Então, tudo isso faz parte do desempenho, de enxergar o desempenho, porque não adianta de nada uma largura de banda enorme, uma velocidade enorme, se você só pode mandar um arquivo por vez, por exemplo, né? Aí você acha que a rede tem um baixo desempenho, mas na verdade é uma limitação, porque você pode fazer um por vez. E aí vão existir muitas métricas, tá? Eu vou selecionar aqui no nosso curso algumas que eu acho que são as mais básicas e as mais genéricas, que a gente pode olhar essas métricas. São informações, só que são informações um pouco mais sofisticadas, que ajudam a gente a verificar o desempenho da rede e o desempenho de aplicações, certo? Então, por exemplo, quando eu tenho uma rede que tem uma velocidade alta, tem uma largura de banda alta, mas tem outras questões aí que eu também preciso olhar, dependendo da aplicação que eu quero usar. Os dados vêm de que é a aplicação, tá? Que requisitos essa aplicação tem em termos de desempenho? Então, por exemplo, se a gente está falando de transmissão de áudio e vídeo em tempo real, a gente precisa olhar, claro que a velocidade e tudo mais, quantas conexões a gente consegue no máximo para esse serviço, tudo isso é preciso a gente olhar, mas vão existir outras coisas específicas, como por exemplo, essa latência entre o cliente e o servidor, né? O tempo que um pacote leva do cliente, sei lá, até o servidor de vídeo. Essa latência ela não pode ficar variando muito, porque isso dá aquela sensação de que as coisas estão travando, tá? Então, tem uma série de métricas, quando a gente está falando, por exemplo, desse tipo de aplicação de stream, que elas são importantes para o desempenho, que não é só velocidade, que não é só largura de banda, tá? Quando a gente está falando de uma aplicação específica, como eu já falei várias vezes, não depende só da rede. O tempo de resposta, tamanho, tempo, velocidade, isso. O tempo de resposta de uma aplicação, claro que depende do tempo que os dados levam para trafegar do cliente até o servidor e depois do servidor até o cliente de volta, mas existe o processamento no cliente, existe o processamento no servidor, e isso deve ser levado em consideração quando a gente está falando de tempo de resposta. Então, olhar só o tempo de resposta e culpar a rede, isso é muito comum, na verdade. A aplicação está lenta, culpa a rede, mas nem sempre a culpa é da rede, tá? Então, a gerência de desempenho visa garantir o bom desempenho, né, da rede para o uso dos usuários, né? E claro que isso vai depender do que, é que os usuários estão usando, certo? Então, ela pode ser bastante específica dependendo de que tipo de usuário é esse que está usando essa rede, certo? Quando a gente fala de gerência de desempenho, quando a gente fala de desempenho em geral, a gente usa muito essa palavra qualidade de serviço, né? Porque a rede oferece um serviço e o usuário tem uma expectativa sobre aquele serviço. Ou existe um contrato de nível de serviço, que é um SLA, que se chama, que é Service Level Agreement. Existe um contrato para aquele serviço que está sendo oferecido e nesse contrato vão ser especificados objetivos de nível de serviço
que indicam métricas cujos valores dessas métricas devem ser alcançados. Então, por exemplo, se eu tenho uma aplicação e eu estou pagando por ela, eu posso assinar um contrato, né? Quem oferece essa aplicação pode assinar um contrato comigo e dizer, olha, o tempo de resposta aqui dessa aplicação, o tempo de resposta médio, ele, em 99,9% dos casos, ele não vai ultrapassar 2 segundos. Sei lá, estou chutando aqui, um SLA. Então, isso vai estar escrito lá no contrato. E a equipe de DevOps, né, que olha para a aplicação em si, a equipe de gerência da rede como um todo, tem que trabalhar para que esse contrato seja mantido, que ele não seja quebrado. Tá? Então, quando a gente fala de desempenho, às vezes existe essa expectativa de qualidade de serviço e às vezes essa expectativa é maior do que uma expectativa, é um contrato que precisa ser mantido. Tá? Quando você tem essas empresas que oferecem serviço de rede, como... esqueci a palavra. Que oferecem laços de longa distância, por exemplo, existe um contrato de serviço. Se eu sou um provedor de rede e estou dizendo, você me contratou um enlace, sei lá, de 500 megabits por segundo, que vai daqui, sei lá, até Rio Tinto. Vai de uma pessoa até Rio Tinto. Você contratou esse enlace, vai existir um contrato que vai reger, né, que vai identificar a qualidade de serviço que esse enlace deve prover. Então, por exemplo, eu posso dizer que em 99% do tempo, esse enlace vai estar operacional e eu consigo usar os 500 megabits por segundo que ele me oferece. Então, isso pode estar em contrato. E quebrar o contrato pode trazer prejuízos financeiros para a empresa que oferece aquele serviço. Da mesma forma, as aplicações. A empresa oferece uma aplicação, um serviço de uma aplicação. Quebrar o contrato pode trazer prejuízos financeiros, tá? E pode trazer também outros tipos de prejuízo, como, por exemplo, de reputação, né? Uma empresa que vende um provedor de rede, que vende enlaces de longa distância, e aí toda hora os enlaces estão quebrando os contratos de nível de serviço que são estabelecidos, e isso é um problema de reputação que no futuro vai fazer com que essa empresa perca clientes, tá? Então, assim, existe sempre essa expectativa de qualidade de serviços, independente de existir um contrato formal ou não, existe essa expectativa. Os usuários têm uma expectativa da qualidade do serviço que vai ser oferecido para eles, os usuários dessa rede, por exemplo. E, ao mesmo tempo, os serviços em si que eles usam podem mudar ao longo do tempo. Então, quando eu tenho uma rede, vamos supor que eu tenho uma rede de uma corporação, como, por exemplo, a universidade, e vamos supor que a gente tem centenas de usuários que usam essa rede todos os dias. Ao longo do tempo, as aplicações de rede que esses usuários usam vai se modificando, né? Há 20 anos, era preciso manter um servidor SMTP de e-mail local em cada instituição para que as pessoas pudessem ter e-mail. Hoje em dia, isso não é mais necessário, porque está tudo na nuvem. Né? Então, o próprio uso da rede, os serviços vão se modificando ao longo do tempo e essas expectativas de qualidade de serviço também vão se modificando ao longo do tempo. E é função do gerente, né, pelo menos em termos dos serviços de rede, é função do gerente tentar satisfazer essas expectativas. Tá? Do lado do gerente de rede, né, o que é muito importante ter em mente desde o início, quando você pensa em gerência de desempenho, é medir o serviço de rede que você está entregando. Então, ter muitos testes e ter ferramentas que você vai usar para mostrar a qualidade de serviço que você está entregando. Porque, como eu falei, né, às vezes, o usuário final, ele não tem noção assim, nem todos, né? Depende de em que aquela pessoa trabalha, mas ela não vai ter a noção dessa separação da rede e da aplicação que usa. Como eu falei aqui, né? A rede tem uma latência. Tempo de resposta, quem tem é a aplicação, porque tem um cliente que faz um pedido e fica esperando uma resposta. E o tempo que leva, desde que essa requisição sai do cliente, chega no servidor, o serviço lá é feito lá naquela aplicação servidora e a resposta volta para o cliente, isso que é tempo de resposta. Mas isso envolve processamento no cliente e processamento no servidor. A latência é só a parte da rede que está ali embaixo, até você chegar de uma ponta a outra aí desse cliente e desse servidor. Nem todos os usuários têm essa noção. Então, se um serviço está lento,
muitos culpam logo a rede, né? O serviço está respondendo, só que está lento, deve ser a rede. Então, a equipe de gerência que olha para essa funcionalidade de desempenho, ela precisa estar sempre preparada para mostrar, né, para testar o desempenho da rede e para mostrar ou para validar que realmente é a rede o problema, ou para mostrar que a rede não é problema. Então, ela precisa estar preparada com esse tipo de ferramenta, tá? E também é preciso entender, da mesma forma que a gerência de configuração precisa entender muito bem da rede, né, a equipe que olha para desempenho também precisa entender muito bem da rede e de todos os componentes que ligam, né, que estão conectados na rede, tá? E de todo o caminho que é percorrido entre um cliente, né, uma aplicação cliente e uma aplicação servidora, tá? De forma que seja possível identificar o que a gente chama de gargalo. O gargalo, deixa eu ver se é o próximo slide. O gargalo, essa palavra gargalo, ela é muito usada quando a gente pensa em desempenho, certo? Quando você pensa em desempenho de qualquer coisa, uma aplicação, por exemplo, que é mais fácil de você ver. Quando você pensa no desempenho dela, aí você tem que olhar que ela está sendo ofertada sobre um sistema operacional, né? Sempre vai ter um sistema operacional naquela máquina. Então, existe a aplicação que você fez, a aplicação mesmo em si. Ela muitas vezes vai rodar em cima de um middleware, sei lá, um Tomcat da vida, tá? Vai rodar em cima de um middleware. Esse middleware vai rodar em cima do sistema operacional. Esse sistema operacional, abaixo vai ter também um monte de camadas de rede, né, através das quais esses dados dessa aplicação precisam passar para poder ser transferido pelo cabo de rede ou pelo ar, né, dependendo de qual é o meio de transmissão. Aí esses dados vão passar por um monte de roteadores que a gente chama de hops, né? Se não tiver na mesma rede local, né, se estiver na mesma rede local, sai do cliente e vai direto para o servidor. Mas se estiver em outra rede, vai passar por um monte de roteadores, ser roteado pela internet talvez, até chegar no destino. Nesse destino, a gente tem a mesma pilha, as mesmas camadas de software, né? A gente tem as camadas de rede, a gente tem um sistema operacional, a gente tem a aplicação cliente que está lá, que vai receber isso. Então, quando dá qualquer problema de desempenho entre o cliente e o servidor, né? Se a gente olha só para o software, pode ser qualquer camada dessa que eu falei para vocês. Sistema operacional, a aplicação em si. Aí pode ser também problemas de rede, pode ser um problema na rede, tá? Pode ser um problema, o gargalo, pode ser, sei lá, talento, porque tem pouca memória no servidor, tem pouca memória no cliente, porque deu um bug lá no servidor e encheu a memória e está tendo thrashing. Enfim, tem tantas situações, de tantas coisas diferentes que podem acontecer quando a gente encontra uma lentidão, tá? De alguma coisa. E aí, quando a gente vê que tem alguma coisa que está lenta, tá? Eu estou dando o exemplo aqui que é um serviço, né? Tá lento, o serviço está lento de responder para os clientes. Mas tem tanta coisa envolvida, aí a gente diz que a causa raiz dessa lentidão, a gente chama de gargalo. É como se fosse assim. A coisa é complexa, é formada por diversas camadas de software, tem hardware envolvido, tem software envolvido, né? Tem um monte de coisa envolvida. Mas uma dessas coisas, sabe? É como se fosse o gargalo aqui da ampulheta e que não... É por conta disso que tá passando tão lento aqui, sabe? Aí, tá vendo que Marcos Souza Marcos ensinou isso. Gargalo. Olha aí, tá vendo? Então, é preciso encontrar isso. Nem sempre é fácil encontrar o gargalo, tá? Se você não encontra, sei lá, o seu serviço está lento, vamos supor que o serviço está lento porque tem um switch no meio do caminho, tá? A rede toda é gigabit Ethernet, vamos supor. Aí tem um switch no meio do caminho, que é um switch que só opera sei lá, 10 megabits por segundo, tá? E aí o tráfego é muito maior do que 10 megabits por segundo, o tráfego dessa rede, e o problema é esse switch. O resto da rede está perfeito, está maravilha, é gigabit Ethernet, mas esse switch específico, toda vez que o tráfego passa por lá, ele se torna lento, porque ele é o gargalo dessa comunicação. Então não adianta eu modificar nada, tá? Outro roteador, outro switch, não adianta fazer nada
que não vai melhorar a questão da lentidão. A lentidão só vai melhorar quando a gente encontra o gargalo e quando a gente atua sobre ele. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que quando você pensa em desempenho, né, você tem que conhecer muito bem todos os componentes e como é que é todo o fluxo de dados para esse serviço, para essa aplicação, ou que seja só da rede em si mesmo. Para que você tenha a capacidade de encontrar o gargalo real, que é ali que você tem que atuar, para que essa lentidão, né, que a lentidão é como se fosse assim, o baixo desempenho, né, para que essa lentidão seja resolvida, tá certo? Então, a ideia é que a força, como eu falei aqui, a força da corrente depende do elo mais fraco. Não adianta de nada essa corrente aqui de aço se tem um elo aqui que é de florzinha, tá? Esse elo de florzinha aqui, ele está tornando essa corrente toda frágil, né? Porque ele pode partir aqui. Isso é muito usado para segurança, mas isso também é uma verdade para desempenho, tá? O componente que está com baixo desempenho, ele é que é o gargalo e é neles e apenas nele que a gente deve atuar. Claro que se o problema de desempenho for muito grande, às vezes você achou o gargalo principal, aí você atuou e corrigiu aquilo, sei lá, aquele switch lá que você tinha, que era de 100 megabits por segundo, e você colocou lá 1 gigabit Ethernet agora, e aí resolveu esse gargalo. Pode ser que esse gargalo estava escondendo outro gargalo, estava mascarando outro, né? Como esse gargalo diminuía o tráfego na rede, né? Então, talvez tivesse outro lugar que também era lento, mas esse lugar era o mais lento, ele é que era o gargalo. E agora, quando você corrigiu esse problema, vai surgir outro que você vai precisar olhar, tá? Porque às vezes um mascara o outro. Mas o fato é que quando você pensa em desempenho, você tem sempre que ter em mente isso, né? Que a gente precisa de ferramentas para mostrar que tipo de desempenho a gente está oferecendo, tá? Ali na rede. E a gente tem que entender sobre toda a composição dos serviços que a gente oferece para que a gente seja capaz de encontrar gargalos da forma correta, certo? O efeito, né, a melhoria da lentidão, só quando o gargalo é identificado, acho que tudo eu já falei, certo? E aí, mais uma vez, né, meu sonho é que esse curso seja transformado depois em um curso de DevOps, porque eu acho que é muito útil e é uma figura, assim, que está crescendo cada vez mais nas empresas, né? Que é uma pessoa que é responsável por encontrar, né, gargalos aí. Só que ela não, muitas vezes ela não vai chegar a olhar a rede como um todo, né? Ela vai olhar mais a parte da aplicação em si e da pilha que está naquele servidor, né? Então, do SO, da rede que chega ali e tudo. Então, a parte de escalabilidade da aplicação, tá? Porque às vezes não é a rede está ótima, está tudo bem, está tudo perfeito, mas a aplicação não está escalando ali, ela só consegue servir 10 usuários por vez e se você coloca mais 10 fica tudo muito lento. Então, é essa pessoa que tem que resolver esse problema. E é bem interessante esse trabalho. E quando tem uma equipe de gerência, eles, claro, que vão trocar bastante figurinhas aí nesse processo, tá certo? Baseline. A gente falou em configuração de baseline, só que aí eu mudei o nome para configuração de referência, que é para não confundir com esse baseline daqui, certo? Quando a gente fala de uma equipe de gerência de redes, certo? Quando a gente fala de gerência de redes, a gente fala em estação de gerência, né? E a gente fala em pessoas que vão acessar estações de gerência. Então, as pessoas que trabalham na gerência de redes, elas vão ter uma estação que vai mostrar os equipamentos de interconexão dessa rede, pelo menos os mais importantes, tá? Claro que não precisa mostrar desktop de cliente, né? Mas pelo menos vai mostrar os mais importantes, e vai trazer informações sobre esses dispositivos, vai trazer informação sobre o tráfego de rede que trafega entre esses dispositivos. Boa sorte, Gui! Escutou não, foi? Boa sorte.
E aí, essas pessoas que trabalham na gerência, todos os dias elas olham o tempo todo essas estações de gerência, né? Então, o tempo todo, especialmente, né? Eu falei para vocês na aula passada, existe a topologia da rede. E essa topologia, quando a gente conhece essa topologia da rede, a gente identifica equipamentos que são mais importantes. Equipamentos que, se falharem, se der algum problema naquele equipamento, o caos vai ser grande, tá? Então, a gente sabe quais são os equipamentos que fazem parte do backbone, a gente sabe quais são os equipamentos que distribuem a rede para vários usuários ou para vários serviços importantes que aquela instituição oferece. Então, essa equipe de gerência, ela está o tempo todo olhando essa estação de gerência e as informações de monitoramento que são coletadas e que são apresentadas nessa estação através de relatórios, de gráficos, tá? Então, quando uma pessoa dessa equipe chega e abre uma página dessa, todos os dias ela faz isso, várias vezes por dia, né? Então, ela sabe que o tráfego nessa, aqui era domingo, aqui era sábado, ela sabe que sábado e domingo o tráfego é assim. Ela sabe que dias de semana o tráfego cai um pouquinho na hora do almoço, todo dia, e cai muito de madrugada. Ela sabe a hora que o tráfego começa a subir. Geralmente o tráfego começa a subir de 6h30 para 7 horas, começa a subir bastante e sobe muito rápido, em 1 hora. Chega quase que no pico do tráfego. Então, tudo isso são coisas que as pessoas que fazem parte de uma equipe dessa, que gerencia a rede, elas precisam todos os dias estar olhando, né? Então, todo dia. E é claro que eu estou olhando um enlace, se eu for olhar outro enlace diferente, eu vou ter outro baseline, tá? Se eu for olhar um outro enlace, sei lá, deixa eu escolher qualquer um aqui. Eu provavelmente vou ter uma coisa diferente, ó, tá vendo? Já foi diferente aqui os formatos das coisas, tá? Então, o que acontece é que as pessoas que fazem parte dessas equipes, tá? E claro que isso pode ser automatizado também, né? Mas como eu falei, tudo que pode ser automatizado, inclusive para detectar situações anormais, é muito interessante que seja. Mas também a gente precisa ter um ser humano que vai validar essas coisas, tá certo? Então, esse baseline que eu falo aqui agora, quando a gente está falando de gerência de desempenho, é esse baseline de entender o que é normal do que é anormal em termos de funcionamento daquela rede. Então, ao longo do tempo, as próprias pessoas que fazem parte dessa equipe, elas vão memorizando o que é o normal. E aí, quando ela olha um gráfico que está diferente do normal, tá? Aquilo foge do baseline, aquilo já é um alerta para que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa extraordinária está acontecendo. A gente tem que descobrir o que é, tá? Então, ter isso em mente, claro, existem ferramentas, como eu já falei várias vezes, vão existir ferramentas que a gente pode configurar para ajudar a gente a identificar um dia ruim, né? Como eu falei aqui no slide, tá? Como, por exemplo, o próprio RMON, que a gente viu que é o monitoramento remoto, que a gente viu em alguma aula passada, a gente viu que a gente consegue configurar alarmes para falar para a gente quando determinadas situações ocorrerem, né? Por exemplo, de tráfego, um tráfego anormal, um tráfego muito mais alto do que o esperado, por exemplo, a gente pode configurar um alarme para que a gente seja notificado quando isso acontecer. E aí eu não preciso ficar feito uma doida navegando na ferramenta de gerência, mas geralmente os gerentes ficam mesmo navegando na ferramenta para ter isso muito bem armazenado na mente e reconhecer os padrões de erro e os padrões de comportamento normal daquela rede, tá certo? Então, esses baselines, eles vão mudar ao longo do tempo, como eu falei para vocês. O uso da rede, ela vai mudar, as pessoas vão mudando, as aplicações que a gente usa vão mudando, as coisas vão progredindo, né? E esses baselines podem ir mudando, tá? Um enlace que nunca tinha 50% de utilização, ao longo do tempo e aos poucos, essa utilização pode ir crescendo e a gente pode precisar redimensionar a velocidade, né? A largura de banda desse enlace, tá? Então, o próprio baseline ajuda a gerência da rede como um todo, né, a planejar a capacidade da rede de forma adequada, tá? Porque a gente vai vendo que há
essa utilização alta aqui não é um evento extraordinário de hoje, não. Essa utilização está vindo alta já faz um bom tempo. Então, isso é sinal de que é preciso fazer um replanejamento aí na capacidade dessa rede, tá? Então, a gente, como eu falei, né? A gente precisa monitorar os elementos da rede, a gente precisa manter em mente o que é um comportamento normal, o que é um comportamento anormal. Quando a gente verifica um comportamento anormal, é preciso entender qual é a causa desse comportamento anormal, tá? E é preciso, e aí aos poucos, né, as pessoas vão memorizando, né, o estado, o uso dos enlaces, o estado dos dispositivos, o que é normal, o que não é, tá? Para ir identificando aos poucos mudanças nesse baseline e identificando mudanças que são extraordinárias, né? Foi um evento extraordinário, essa mudança é só de hoje, ou não, isso é uma mudança que a gente vem percebendo já há um tempo, e isso faz parte do planejamento da capacidade, que também é a gerência de desempenho da rede, tá? Claro que esse monitoramento, ele sempre é muito personalizado, né? Ninguém vai perder tempo vendo se o desempenho de um desktop de um usuário normal se está bom, e você vai perder tempo todo dia vendo se esse negócio está ok, né? A gente geralmente olha para a rede com um olhar personalizado, né? Equipamentos de backbone, equipamentos de distribuição de rede, servidores. Esses equipamentos são muito mais importantes do que um notebook de um cliente que se conecta de vez em quando, tá? Então, a gente sempre tem o baseline do que é importante em mente, certo? Pronto, aqui a gente vai começar nas métricas, então eu vou parar, que a gente